Amém? 1 Samuel capítulo 23, quem encontrou diga amém. Diz assim a palavra de Deus: e quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila, saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor: devo atacar esses filisteus? O Senhor lhe respondeu: vai e ataque os filisteus e liberte Keila. Os soldados de Davi, porém, lhe disseram: aqui em Judá estamos com medo, quanto mais então se formos a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Verso 4: Davi consultou o Senhor novamente: levanta-te e disse ao Senhor: vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus nas suas mãos. Olha o 5: então Davi e seus homens foram a Keila, combateram os filisteus e se apoderaram de seus rebanhos, impondo-lhes grande derrota, libertando o povo de Keila. Diga: libertando o povo de Keila. Está ali, né? Ora, Abiatar, filho de Aimeleque, tinha levado o colete sacerdotal quando fugiu para se juntar em Davi em Keila. Olha para cá. Deus, Ele ama levantar homens e mulheres com um propósito definido. Aliás, a palavra diz que tudo que Deus criou para um propósito definido. Provérbios 16, versículo 4. Muitas das vezes a gente escuta que quem levantou Saul foi um homem, por isso que ele não continuou reinando. Mas é uma inverdade. Saul, quando foi levantado numa resposta pedindo o povo um líder como as outras nações, para ser igual às outras nações, e Deus havia chamado Israel para ser uma referência, para ser diferente das nações. Por quê? Porque o próprio Deus cuidaria da nação. Israel teria que saber que ele seria um modelo diferente das outras nações, que não precisa de um homem no trono, mas o Deus de Israel governasse eles. E nesse ponto, o povo não tendo um guia, porque a palavra diz que havia uma apostasia, os sacerdotes de Eli e de seus filhos Finéias eram terríveis. Naqueles dias a palavra era rara e as revelações também, mas a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado do templo. Passando isso, você vai ver a história. Os filisteus derrotam os gaelitas, a arca é levada, fica na casa de Abinadab, e tanto esse cansaço, Samuel então fala para Deus: olha, levante meus filhos. E o povo começa a pedir um líder como as outras nações. Samuel dá uma indicação: meus filhos. Aí o povo fala assim: seus filhos não, nós queremos você, mas seus filhos não queremos. E é triste, porque o próprio Deus aparece para ele dizendo o seguinte: olha, não foi você que eles rejeitou, foi a mim. E a partir desse princípio começa então o período da monarquia, do estabelecimento do governo teocrático humano. E aí a realidade disso acontece que Saul foi rejeitando a voz de Deus. Deus havia levantado para algumas batalhas, ele dependia, ele orava, Deus dava as batalhas na mão dele, ele conquistava. Mas um certo dia, Deus pediu uma coisa para Saul: mate todos os amalequitas. E ele desobedece, deixa Agag, o melhor do reinado, e naquele dia o reinado dele é cancelado por Deus, é rasgado, diz a palavra, capítulo 15, do 15 em diante. E a Bíblia diz que então Deus dá uma palavra para o profeta Samuel: enche teu vaso de azeite e sai, vai até a casa de Jessé, porque ali tenho escolhido um rei segundo o meu coração. E Deus começa a história de Davi. A gente já sabe, Davi é honrado com a primeira unção na casa de seu pai. Depois de passar todos os seus irmãos, o profeta pergunta: falta um dos seus filhos, são esses seus filhos? E ele diz: tem um, está no campo cuidando de ovelhas, então não sentaremos à mesa até que ele chegue. Davi chega, é honrado, é ungido, e começa uma história. Quem está no trono governando é Saul, mas há uma história espiritual começando na casa de Jessé, através de um moço que tinha 17 anos. E esse moço, um dia, o pai dele fala assim: Davi, enche queijo e vinho e pão e vá até diante do rei Saul e vê como estão os seus irmãos,
porque havia guerra direto, confronto direto com os filisteus. Só que nesse dia havia uma guerra simbólica. Golias ia todo dia ameaçar o povo de Israel. A guerra simbólica é diferente do ataque de todo exército. Então um líder do povo de Israel contra um líder do povo dos filisteus, e o representante era Golias. Por isso que era uma guerra de um homem só, uma guerra simbólica. Quem perdesse, o exército seria subjugado. No caso, Davi ganha a guerra e o gigante cai em nome de Jesus, em nome do Senhor dos Exércitos, melhor dizendo. E a história acontece o seguinte: ele começa a se destacar ao ponto de se tornar líder do chefe do exército de Saul. Tudo que Davi fazia havia uma unção, havia uma graça. A palavra diz que havia um espírito da parte ruim que descia sobre Saul e não permitia ele ter um dia agradável. Havia uma perturbação no espírito de Saul, e Davi então tocava a harpa, dedilhando, e aquele espírito ruim saía por causa da presença de Deus que estava na vida de Davi, que um dia habitou em Saul, mas ele não havia percebido que já tinha ido embora. Pergunto para você uma coisa, antes de eu continuar um pouco mais a história: por que muitas das vezes Deus não tirou Saul, se Deus havia levantado Davi como o novo rei? Existe coisa que é o tempo vai te levar a ter experiências e maturidade para que você cumpra o propósito que Deus te chamou. Não espere ser levantado fora do tempo, é um erro. Ser levantado fora do tempo é catástrofe, é desastroso. Existe coisa na sua vida que não chegou na tua mão porque você não está pronto mesmo. Você precisa entender suas limitações, para você não viver nesse tempo algo grande que você não é capaz de sustentá-lo. Então Davi tinha que ter experiências de guerra. Alguém está comigo? Saul fala assim: olha, me prova que você é guerreiro então. Traz 100 crepúsculos de filisteus. Ele traz 200. Ele fala: não só provei, mas a minha capacidade da guerra é essa. Davi era um assassino, um sanguíneo. Deus havia ungido ele para guerrear. Deus havia separado ele era bom na espada, amém, queridos? De um Golias, o exército de filisteu agora é destronado por Davi, por causa da unção que Deus havia dado a ele. Diga para o seu irmão: a unção de Deus vai te levar a você ter guerras, mas em todas elas Deus te dará a vitória, diz o Senhor. Aprenda uma coisa, querido: Deus não te dá confronto para você fugir, Deus te dá confronto para você passar. É diferente agora a história que nós lemos no texto. Por que é diferente, pastor? Porque quando é inimigo é fácil de denunciar. O problema agora era o rei de Davi, Saul, perseguindo ele. Aquele que deveria ficar do lado dele, que de fato foi ele que lutou, Michael, em prol de Israel. Se Saul está no trono, foi porque Davi venceu Golias, porque ele estava tremendo de medo. Tem muita pessoa que está desfrutando por causa da unção que Deus deu para você, e a sua oração está fazendo efeito, libertando, restaurando a vida delas. Tem muita pessoa que está desfrutando de algo que você está guerreando por ela em oração. E deixa eu dizer uma coisa: tudo que está acontecendo com a minha vida e com a sua vida tem um propósito de Deus te ensinar, te equipar, treinar você para você ser melhor amanhã. Quando Davi está fugindo do rei Saul, fugindo de Israel, fugindo do rei de Israel e de seus soldados, ele para nessa cidade. Como eu disse, fugir do inimigo é fácil, você identifica, mas de alguém que você compartilha da fé, às vezes é difícil de lidar. Quando a família te persegue, quando o marido fala besteira, quando o filho está rebelde, quando a esposa está rebelde, quando é difícil você lidar com problemas de casa, familiar, não dá para desvencilhar igual um amigo, gente. Porque essas festas, aniversário, a gente sempre vai ter que lembrar, ou o Facebook vai nos lembrar que existe alguém fazendo aniversário, alguma data importante, que você vai ser obrigado a falar alguma coisa. Família não dá para desvencilhar, e deveria ser assim, sim ou não? Por que a gente passa as maiores coisas dentro da igreja e não fora dela? Porque aqui dentro, querido, você vai ser tentado para permanecer. Lá fora você já era dele. Lá fora a gente já era do nosso inimigo, a gente já servia a ele. Amém, gente? Quando chega nesse período, vamos um pouco mais para concluirmos, senão fica muito chato, muito maçante.
Mas vamos lá. Saul está perseguindo Davi. Davi está com um problema. Diga alto. Disse? Fala alto. Davi está com um problema, sim ou não? Alguém quer matá-lo por inveja. Alguém quer destruí-lo por alguma situação que está em desconforto. E quando isso acontece, pensa comigo. Davi estava com um problema, fugindo de um confronto contra o rei Saul. E nesse período ele entra numa cidade chamada Keila, que estava em guerra com os filisteus. A pergunta que Davi faz para Deus é: posso atacar ou lutar em favor dessa cidade contra os filisteus? Olha a primeira resposta de Deus, vamos para a palavra, versículo 2. Então Davi perguntou ao Senhor: devo atacar os filisteus? O Senhor respondeu: vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Diga para o seu irmão: Deus vai preparar guerras no meio do caminho, quando você estiver fugindo de um confronto. Confronto é bom para mudança. Tem muitas pessoas que falam assim: eu não quero saber a opinião dos outros. É um erro. Tem pessoas e pessoas. Provérbios diz: ande com sábio e sábio será cada vez mais. Provérbios diz 27:17. A Bíblia diz que o ferro afia o ferro, o companheiro afia o seu companheiro. Tem pessoas que vão entrar na nossa vida para nos corrigir, para trazer crescimento, para restaurar áreas da nossa vida, amém, gente? Olha para mim, Davi mesmo com problemas, ele não deixou de se compadecer pelo problema de alguém. Davi mesmo passando uma dificuldade, ele não deixou de olhar as pessoas que estavam passando talvez por coisas piores do que a dele. E Deus vai fazer isso com você. Você acha que tem problema, está fugindo de um confronto, de uma guerra, de uma situação, fica tranquilo, no meio do caminho Deus vai preparar uma guerra para te dar vitória, para você sentir o sabor de novo de ações de graça. Não existe vitória sem guerra. As guerras faz parte. Olha para mim, cada cidade que Davi fugia, ele deixava um diagnóstico, ele deixava uma edificação, ele construía algo. Para quê, pastor? Porque amanhã ele seria rei de Israel, e para todo Israel reconhecer que ele seria rei, amanhã ele teria que trabalhar em cada lugar hoje. Então quando Davi fugia, ele não estava somente fugindo, era o propósito de Deus empurrar ele para cada cidade, porque amanhã ele seria rei de todo Israel. Às vezes a gente fala: por que eu estou passando isso? Treinamento, experiências com Deus. Davi tinha problema, como temos, sim, mas vai ficar a vida inteira no problema. Até quando vai ficar preso no seu problema? Ou vai pôr a mão na obra e frutificar, cuidar de gente, se compadecer das pessoas? Diga para o seu irmão, fala assim: mesmo com problemas podemos servir. Você tem problema no trabalho, não distrata as pessoas, seus irmãos na igreja, porque você tem um problema no trabalho. Saiba lidar com equilíbrio, meu irmão. Aconteceu uma coisa na sua casa, não traga isso ofendendo as pessoas dentro da eclésia, da igreja. Não leve isso para o seu trabalho. Se você brigou com seu marido, seu patrão não tem culpa, ele está esperando o melhor da sua proatividade. A gente não sabe equilibrar as coisas, a gente coloca tudo no liquidificador e bate. Não, querido, saiba separar. Não resolva a segunda, resolva o domingo, e a segunda Deus vai prover. Você está sofrendo por antecipação porque você quer, porque Deus, Ele diz a sua palavra: passa cada dia o seu mal, tem mal hoje, fique tranquilo, o Deus de Israel está contigo, vai abater o mal da sua vida hoje e vai levantar você para governar na sua casa, no seu trabalho e no ministério que Ele te entregou, Davi. Então cada cidade que ele passava era um treinamento, era Deus falando: conquista essa primeira cidade, porque quando lá na frente Keila vai ter que reconhecer que um dia você lutou por ela. Então, Davi está fugindo do rei Saul, a cidade que ele entra está em guerra, e ele pergunta para Deus, pergunto para você: por que você não depende mais daquele que já sabe o seu futuro? Porque oração é apresentar o futuro para quem já viu. Quem conhece tua vida? Jeremias 29:11. Eu sei os planos que tenho para vós, os planos de fazer o prosperar e o futuro melhor. Quem sabe do futuro é Deus, então vou colocar minha vida na mão dele. 2018 eu não vou andar sem direção.
2018 eu vou depender dele. Ele vai me dar graça, ele vai me dar força, ele vai me sustentar. Olha para mim. Ele poderia fazer vista grossa, ele poderia falar: não é minha, essa guerra não é minha. Olha para cá, tem guerras que Deus quer que você entre, mas olha para mim. Antes de você entrar na guerra por alguém, ora para ver se é de Deus primeiro. Martim, sabe o que eu estou falando? Às vezes a gente pega a guerra de alguém, não estamos prontos, e recebemos retaliações, porque não pedimos direção para Deus, era para entrar na guerra. Tem pessoas que a gente tem que entrar, tem pessoas que a gente não pode entrar. Entrar como? Não vai fazer propósito de 3 da manhã por alguém, que Deus falou, não é isso. Tem pessoas que você vai ter que mandar uma mensagem, cuidar, amar. É essas pessoas que você tem que guerrear. Mas tem uns que tem que passar, para aprender a ter suas próprias experiências com Deus. Experiência individual, não é coletiva. Vou falar de novo. Experiência individual, não é coletiva. Os filisteus estavam na cidade tentando destruir a cidade. Davi passa por ela e fala assim: opa, eu estou com um problema, mas essa cidade vai ser destruída, eu vou me refugiar nela. Sabe o que ele disse? Eu vou colocar minha espada em favor dessa cidade. Tem pessoa que você vai ser obrigado a colocar sua espada em favor dela. Tem pessoas que você vai ter que ajudar no meio do caminho a lutar. Até quando a gente vai ficar apanhando do diabo e dando risada? Até quando? Ou você luta, ou você vai apanhar a vida inteira. MMA é assim. Já viu luta de boxe? As mulheres que são mais antigas, vamos falar de MMA, que às vezes ela nem assiste, nem sabe. Mas difícil não saber, mas vamos lá. Luta de boxe, cara. Tem momento que você vai ter que saber defender muito para cansar o adversário, para na hora você tirar força e falar: agora é minha vez, Satanás. Você não vai segurar minha casa, você não vai segurar meu ministério, você não vai segurar os projetos. É na palavra de Deus eu confio. A verdade dele é o meu escudo broquel. Eu estou protegido, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Eu confiarei na palavra. Não, segura aí, levanta a tua mão e adora. A palavra de Deus é pura e escudo para aqueles que nele confiam. Está na hora de você lutar 2018. Fazer algo que você não fez, sacrificar da forma diferente, perguntar para Deus. Às vezes você está falando: eu vou acordar às 7 para orar. Deus está dizendo: leia a Bíblia inteira pelo menos. Leia 12 livros no ano, um em cada mês. Conheça-me através das Escrituras. Às vezes você está falando, fazendo o que é normal: orar meia-noite, orar 3 da manhã, orar 7. Não estou falando que você não deva fazer. Você tem que perguntar qual é o propósito que Deus quer que você faça antes de fazer. Por quê? Porque Deus está dizendo: quando eu falo, eu dou respaldo para as coisas acontecerem. Davi precisava da voz de Deus, a direção para guerrear, e ele faz muito bem. Vamos mais um pouco para frente, senão vou ficar aqui preso nessa mesma coisa, batidinha. Vamos lá. Versículo 3, a Bíblia diz: os soldados de Davi, porém, disseram: aqui em Judá estamos com medo. Olha aí. Até quando você vai ver as pessoas acomodadas e não vai fazer nada por elas? Judá estava com medo, e Deus levantou Davi para ele se posicionar e falar assim: olha, eu sou o encorajador da tua vida, vai acontecer, Deus é contigo, meu camarada. Sai esse medo, o amor de Deus lança fora todo medo. O Espírito que foi derramado sobre nós é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, está dentro de nós agora. Não é um espírito de medo, de covardia, mas é um espírito de poder, amor e equilíbrio. Ele está na sua vida. Para de ter medo, lute. Até quando vai ficar subjugada nessa situação? Até quando vai fugir de um confronto? Você foge de um confronto, Deus prepara outro lá na frente para pegar você, negão. Mas sem guerra não dá para ficar. Você tem que saber o seguinte: tem que ter paz em meia guerra. Aleluia. Deus vai te dar paz em meia guerra. Estou liberando. Deus vai te dar paz em meia guerra. Porque o Deus da paz vai te dar a decisão. Quando você ora, tua alma fica tranquila. Quando Davi dizia assim: olha, por que perturbas dentro de mim? Espere em Deus, ó minha alma. Tem hora que a alma grita, e Deus não vai te dar vitória pela tua alma, é pela palavra que tocou teu espírito. A alma, onde está o emocional? É um problema que eu não sei lidar, eu sempre tenho que chamar alguém. Deixa eu dizer uma coisa: nós estamos aqui para arrancar o medo da tua vida.
O amor de Deus lança fora todo medo. E eu quero dizer nessa noite, Davi foi lá para posicionar e falar assim: cara, para de ter medo. Quanto mais estão formos em Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Foi essa a palavra dos homens. Não podemos ir lá. Estamos com medo. Por quê? Porque Saul está vindo aí para matar a gente. Diga para o seu irmão mais uma vez, grava isso. Mesmo com problemas, podemos servir as pessoas. Tem gente que não serve ninguém por preguiça. Eu tenho vergonha. Deixa eu dizer, a fé ela constrói tudo novo na sua vida. Deixa eu dizer uma coisa. 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo é nova criar, novo nascimento. É um bebê e o bebê precisa aprender o que é fé. Fé não é só receber Jesus, entregar a oferta. Fé é você construir relacionamentos. Você vai ter que ser bom no relacionamento. Nunca fui, agora vai ser, porque você tem a ajuda do Espírito Santo. Você tem a palavra, você tem os líderes que vai te ajudar. Desenvolve essa capacidade 2018, gente. Para de fugir de um confronto que você precisa resolver. Deus falou, o que Ele falou? Falou, então vai te respaldar. Você não vai ficar triste, depressivo a vida inteira não. O Espírito Santo vai te ajudar, vai colocar alguém de Deus do seu lado, vai casar, vai ser uma bênção para a tua vida. Pastor, eu tenho um trauma disso. Não fica no teu trauma não, filha. Deus não te chamou para você ficar sozinha, sofrendo, chorando por alguém que não te quer. Você tem valor, então valoriza-se. Para de ficar correndo atrás de quem não quer. Versículo 5. Então Davi e os seus homens foram para Keila. Diga para o seu irmão, quando você tem um encorajador no grupo. Grupo não, vamos falar quando você tem um encorajador na equipe. Ó, ninguém fica com medo do lado dele. Você é um encorajador. Você é uma encorajadora. Irmão, você está indo para o céu. Por que você está desistindo? Pastor, eu estou cansada. Descansa, mas não desiste. Está cansada? Vai para a praia, vai para a piscina, vai para o Sesc. Tem coisa de graça para você. Vai nesse calor para a praia, irmão. Vai passear com a filha no shopping. Vai tomar um sorvete no McDonald's. Sai dessa paralisia, sai dessa inércia. Viva a vida da forma melhor. Sabe aquele dia que você fala assim: já que estou solteiro, eu vou me auto-abençoar. Troca seu guarda-roupa mesmo. Compra um carro melhor. Se não tem carro, compra um. Aleluia, Deus vai dar condição. Viva melhor, irmão. Não estou falando para você gastar 1 milhão num tênis, não. Equilíbrio. Sabe quanto que esse tênis foi? 50 mil reais, me deram de presente. Você olha assim, é bonito. Irmão, não uso marca não, porque eu quero. É porque eu não peço, por isso Ele me dá. Diga para o seu irmão, coisas que você não pediu, Deus vai te entregar. Porque você vai estar pronto para receber. Quando o seu coração descansa nele, quando o seu coração está entregue a Ele, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Olha para mim, vou concluindo. Davi e seus homens foram para Keila, combateram os exércitos filisteus e se apoderaram. Diga para o seu irmão, você vai se apoderar dos lugares, das terras que Deus te deu em 2018. Não deixe o medo paralisar a sua área profissional. Não deixe o medo paralisar o ministério de missões que você tem, o ministério pastoral, evangelístico, apostólico. Não deixa isso. Não deixa o medo paralisar você no seu namoro, no seu relacionamento, no seu noivado. Tem briga, discute a relação, porque tem pimenta, tem fogo. Contrário de amor não é ódio, é indiferença. Por exemplo, é um sentimento automático, eu chamo. Quem ama porque ficou desgostoso, decepcionado, foi traído e passou a odiar alguém que amou um dia. Você não pode odiar um carteiro que você nunca bateu papo. Contrário de amor não é ódio. Contrário de amor é a indiferença. É quando não estou nem aí. Quando alguém quer te ajudar e você fala assim, não ligo, então você está indiferença. Então essa pessoa nunca mais vai poder te ajudar. Você não pode fazer isso. Você está rejeitando o próprio Deus enviado através de alguém para te ajudar. Ele não vai vir com um anjo. Jesus não vai vir com o jumentinho Davi, já veio. Ele vai enviar os jovens para te resgatar.
É Ele. A gente quer um anjo. Deus está dizendo: olha o anjo aqui, ó, gordinho, Danilo Isidoro, moreno, cabelo duro. É o anjo enviado de Deus. Alguém está comigo? Diga amém. Você vai se apoderar de coisas novas em 2018. Eu profetizo. 2018 Deus vai te dar autoridade para você conquistar áreas da sua vida que você não está conseguindo. Não seja uma pessoa limitada. Algumas igrejas falam assim: nossa, mas lá a palavra é diferente. Não, a palavra é a mesma, a interpretação é diferente, que é pelo Espírito. Alguns chamam de revelação. Se eu estou dizendo aqui, está aqui no texto: combateram, enfrentaram uma guerra e tiveram êxito na guerra. Eu não sou um pregador que fala só de vitória e de prosperidade financeira, não. Eu prego com consciência. Está aqui, ó: apoderaram-se dos rebanhos e pondo-lhe grande derrota e libertando o povo de Keila. Nessa noite Deus vai levantar libertadores aqui nessa noite. Deus vai levantar libertadores para resgatar teu irmão. A droga não vai consumir ele. Você foi liberta, você foi liberto. Então Deus vai usar você para resgatar Keila, para resgatar a cidade, para resgatar a tua família, para resgatar os seus amigos. Alguém está comigo? Levanta-te, Davi, põe a tua espada, arranca o medo da equipe, coloca essa equipe para conquistar a terra. Aumenta o nível de influência na tua vida. Aumenta a sua capacidade bíblica, a sua capacidade intelectual. Eu te aconselho. Você quer ser mais inteligente? Lê Sócrates. Você quer ser mais inteligente? Lê Platão. Mas você quer ter experiências? Leia a Bíblia. Vou falar de novo. Você quer ser mais inteligente? Lê filósofos. Mas você quer ter experiência e ter sabedoria? Leia a palavra. Salomão estava onde? Sacrificando. E a Bíblia diz que Deus veio e falou: pede agora o que você quiser. Não, você não entendeu. Você precisa entrar num nível de comunhão para Deus colocar a carta na mesa. Pode pedir agora que eu vou te dar. Que nível é esse, cara? Que agora você pode falar: opa, agora é contigo, você dá as cartas. Como é que vai ser? Chuta para a direita é gol, chuta para a esquerda é gol, chuta qualquer lado, estou contigo, filho. Sabe aquele período que a mão é favorável, tudo que você faz, pá, rompe, prospera? Está chegando 2018 para você assim. Estou liberando uma palavra: onde você pisar, Deus vai dar terra. Onde você pôr a mão, vai prosperar em todos os níveis e áreas que estava travado. Porque nessa noite Deus está levantando libertadores, libertadoras, jovens e jovens que estão aqui. A força está sobre vocês e vocês têm uma palavra. E a palavra que está em vocês já venceste o maligno. Não deixe o diabo pôr medo, intimidar. Não fica acomodado, saia do banco. Deus quer que você abra a boca e lute pela tua família. Eu profetizo: 2018 é teu ano, o ano de honra, o ano de excelência, o ano de conquistar o que Deus falou para a sua vida. Diga para o seu irmão: liberte Keila. Keila é sua família, seu trabalho, seu namoro, seu casamento, suas finanças, seu ministério. O que está preso na mão dos filisteus? Porque Deus quer te dar hoje. Você precisa lutar. Eu acordei sábado agora, irmão, com uma mensagem do inferno. Primeiro um sonho diabólico. Aí você acorda perturbado, é um sonho do diabo mesmo. Você acorda pensando naquela porcaria do sonho. Aí você fica tentando lidar, você vai para oração, aquilo fica na mente, e aí você fica lutando com aquilo. É guerra, é pau, meu. Nesses dias que acontece isso, jejum, meu filho. Pastor, ora por mim, tive um sonho esquisito. Não precisa nem falar, eu sei que é do diabo. Ora por mim. Alguém está me ouvindo? Diga amém. Você tem que saber essas coisas, cara. É guerra, é pau, para sua mente ficar poluída, para o seu coração não ficar longe. Aí eu vou para o WhatsApp, a mensagem da minha mãe. Meu Deus, pensa numa mensagem de treva, só para desanimar meu dia. E aí minha esposa me liga depois: tá tudo bem? Eu falo: tá tudo bem. Você não pode ficar mostrando fraqueza.
para não desanimar os outros. Aí você vai para a sogra te alfineta. Sabe aquele dia que tudo está dando errado? Você vem para onde? Para a casa de Deus. Ele vem e te direciona e fala assim: tudo que aconteceu no teu dia foi meu propósito. Tudo que aconteceu com você foi eu te dirigindo, caminhando. São as experiências que eu estou te dando. Primeiro, você pede paciência. Deus vai pôr morador de rua? Não, querido, Deus vai fazer seu chefe te afrontar para você exercer paciência. Olha como a gente é. Deus dá amor. Ele vai pôr um monte de pessoas necessitadas do teu lado para ver se você fica generoso. Ele não vai te provar assim não, como você ora. Quando você vai cortar picanha, comer ela hoje. Oh meu Deus, obrigado Jesus. Labrais. Quando você corta um pedaço da picanha, você tem que dar uma batidinha nela para sangrar, para ver se sai sangue, meu irmão. Aí ela está no ponto. Aí vai para o fogo. Não pode ter muito tempero, só um salzinho grosso. Que o próprio sangue, a própria carne já tem seu tempero. Tem coisa na sua vida demais que está estragando o que Deus quer fazer. Arranca isso. O que está roubando a tua força espiritual? Arranca a novela. Oh Deus que fala. Arranca a novela, irmão. Essa porcaria está roubando a sua força espiritual. Novela tem prostituição, tem homossexualidade. Você está vendo por quê? Não, pastor, mas é malhação. As meninas com espinha na cara e na testa. Tem um espírito de lesbianismo. Você acha que eu não sei? Você acha que eu não assisti malhação? Só mudou a época, mas é a mesma coisa. Só mudou os artistas, mas é o mesmo papel. O tempo que você estava gastando, mas é meia horinha só. Meia hora de Bíblia vai definir o seu futuro. Meia hora de Bíblia deixaria você mais inteligente, te daria prudência, te ensinaria coisas que nunca mais ia comprometer o seu relacionamento com ninguém. Sabe qual é o problema? A gente faz assim, vou falar e concluo agora. A gente fala assim, para Deus tem que ser mais tempo, é muito pouco. Eu acho que Ele não vai receber esse sacrifício. Não, Ele está recebendo. Pega isso aí. Cada renúncia, cada jejum, cada vinda nessa casa, às vezes desanimada. Queria tanto descansar, mas eu não posso parar. Por que você está aqui? Para ser orientado. Salmo 27. No seu santo templo eu recebo orientação. Diga para o seu irmão: você é o libertador da sua casa. Verso 6, põe ali para mim. Ora, Abiatar, filho de Ameleque, tinha levado um colete sacerdotal quando fugiu para juntar-se a Davi. Escute, defina agora. Abiatar é o sacerdote daqueles dias. Quando Saul está perseguindo Davi, ele vai para a terra de Nob. Terra de Nob era a terra dos sacerdotes. Ele mata todos os sacerdotes, gente. E Abiatar era o único que fugiu para não morrer junto com os outros sacerdotes, que Saul estava doido, pirado do cabeção, e matou os sacerdotes. Então Abiatar fugiu e correu em fuga junto com Davi. Alguém está me ouvindo? Diga amém. Ele tinha um colete que fazia parte do ofício sacerdotal, era o éfode, um linho fino, que quando o sacerdote invocasse o nome de Deus, representava pureza, santidade, separação. Então Davi está dizendo o seguinte: Abiatar, filho de Ameleque, tinha levado, diga para o seu irmão, o colete. O que tinha nesse colete? O Urim e o Tumim. O que é isso, pastor? Está lá em Êxodo, do capítulo 25 vai explicar o que eu estou lendo, o que estou falando. Leia Êxodo 25 fecha Êxodo, do 25 em diante você vai saber como foi construído o tabernáculo, as roupas dos sacerdotes, o porquê, cada coisa tem um significado. Então essas pedras, eram duas pedras, diga sim e não. Por que existe sim e não? Porque desde aquela época era chamado Urim e Tumim, luzes e perfeições. Uma pedra representava a iluminação, ou seja, clareza, verdade de Deus. A lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. O que ele estava dizendo? Uma pedra representa a direção de Deus, a voz de Deus, o sim de Deus, e a outra pedra era a perfeição, ou seja, ainda não é o tempo. É perfeito o seu desejo, mas ainda não é o meu tempo de executar.
Atos 16, só para você entender, Paulo tentou ir 2 vezes para uma cidade, e o Espírito Santo impediu ele 2 vezes. O Espírito Santo, depois o Espírito de Cristo, Jesus, impediu Paulo. Por que Deus impediu o cara de pregar o evangelho numa cidade? Porque é simples. Deus tem um propósito para aquela cidade, mas não era o tempo de Paulo pregar nela. E a Bíblia diz que na noite Paulo tem uma visão e fala assim: olha, vi um homem fazendo assim, ó, passa a Troade e vem nos ajudar aqui na Macedônia. Alguém está comigo? Diga amém. Quem que se converte? O carcereiro e toda a sua família. Tem coisa na sua vida que é dom, é de Deus, mas não é o tempo. Então Davi pega o colete junto com o sacerdote, só para ver, olha, por 2 vezes ele fez isso. Posso? Diga para o seu irmão, olha como é importante cobertura espiritual. O sacerdote está com você na batalha. Como é bom você ter pastores que te apacentam de verdade, que cuida de você. Como é bom você estar onde? Olha para cá. O Davi é o líder, o sacerdote é representante de Deus na terra, tem que andar junto. Você está em guerra, gruda no pastor, gruda na eclésia, gruda nos irmãos, porque você vai ter força para guerrear e ter vitória no que você precisa. Abiatar estava junto, amém, gente? Já concluí. Um exemplo básico, você está aqui. Por que essas irmãs estão aqui orando? São os intercessores. Estão intercedendo pelo culto, pela sua vida. Estão batalhando diante de Deus para dizer, olha, que as palavras de vida alcancem cada coração. Isso é armas espirituais. Então no culto, olha para mim, se a intercessão não funciona, o louvor não vai bem, a palavra não flui. É um conjunto. Diga oração, intercessão e vitória. Foi isso que Davi fez, gente. Ele orou, dependeu de Deus. A primeira. A segunda, o sacerdote, ele orou e falou, dais o colete, adoração. Terceiro, lutou e se apoderou da terra. Diga para o seu irmão, quer ter vitórias? Ore, adore e lute. Fica de pé.